Claquete. Ó, então vamos lá. Vamos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai conversar com a Sara. A Sara é engenheira agrônoma, paisagista e atualmente está com uma grande experiência nos jardins verticais, que é um assunto que eu vou polemizar. Ai. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Pessoal, conheci a Sara em 2014, eu estava puxando o histórico nosso aqui, num simpósio, o quarto simpósio de paisagismo da Exalc, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Exato. E aí a Sara foi quem organizou. É verdade? Sim. É? Então, organizei o evento. Eu fui convidado pela Sara, na época, para fazer uma palestra sobre o paisagismo na arquitetura sustentável. Exato. E aí a gente acabou participando, se conheceu. Tempos depois, ela foi trabalhar na BOL, que é uma multinacional que eu tive a oportunidade de fazer o projeto dos jardins, né, cerca de quase 20 mil metros quadrados de jardim, e o projeto arquitetônico, né? A sede da BOL fica em Olambra, lindíssimo, aqui no interior de São Paulo. Por sinal. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E agora aqui estamos, né? Então a Sara está trabalhando na Vertigarden, que é a maior referência em jardins verticais. Sim. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, Sara, o que eu queria compartilhar aqui com o pessoal? Certo. A experiência do paisagismo, né? Aliás, assim, do paisagista, né? Você é engenheiro agrônoma, eu sou arquiteto. Essas são talvez as duas maiores graduações que depois as pessoas acabam se especializando para vivenciar o paisagismo. E na sua prática profissional, assim, o que você percebe com relação às características de quem é agrônomo, que tem uma bagagem técnica muito grande e talvez um pouco menos de noções ou experiências de projeto. Sim. E o arquiteto, que é um projetista, mas conhece muito pouco sobre plantas. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso daqui, né, um pouquinho mais para frente. Legal, legal. Olha, como engenheira agrônoma, né, a gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado. Os engenheiros agrônomos conhecem muito bem planta, várias plantas. E o paisagismo, ele demanda esse conhecimento de plantas, porque o chão, o solo é tudo para a planta. Então, eu acredito que nós, agrônomos, acabamos pensando mais na planta e o arquiteto acaba pensando mais na criação, na arte. Esse é um ponto. Então, assim, o que você acha que é mais importante? A planta. Olha, é uma boa questão, porque a criação, né, ela é algo fundamental, mas a gente não vai ser o Burle Marx e não vão surgir novos Burle Marx que faziam desenhos artísticos através do paisagismo e também conhecedor da característica das plantas. Eu acho que a nossa capacidade de criação, não que ela seja limitada, mas eu concordo com você que se a gente pudesse fazer esse tipo de comparação, é muito importante, sim, que conheça as características da planta, talvez com um peso um pouco maior do que a capacidade artística do paisagista, né? Porque o jardim tem que viver, né? Exato. Não adianta a gente colocar uma planta muito bonita, com a folha, naquele aspecto, com aquela cor, naquele local, se ela não floresce ali. Exato. Ou se ela não vai se desenvolver bem, se a raiz dela não vai se desenvolver o suficiente para ela viver bem e feliz naquele solo e conseguir produzir a parte que
foi a desejada, né? Não adianta a gente pegar uma planta de clima tropical e colocar num clima temperado e o contrário, que é o que, na verdade, acontece mais, né? É. A ideia do jardim típico, aquele jardim paisagístico da vovó, trazido para o nosso clima, né, para o nosso ambiente, às vezes não dá certo, por conta dessa parte da flor, da beleza da planta, dos tons da folha que mudam com as estações, porque as nossas estações não têm a mesma dinâmica da parte europeia, né? Um ambiente que você conhece muito bem. Então, é muito importante pensar nisso e ressaltar, assim, exaltar a nossa beleza, né? O clima tropical tem plantas incríveis, que têm florações incríveis e maravilhosas, e começar realmente a dar valor ao nosso bioma, né? Ao que nós temos aqui de melhor. Isso acontece muito. Me ajuda a lembrar uma trepadeira de floração roxo azulada, é a glicínia que dá em clima frio? Sim. É glicínia, não é? Glicínia. Uma bem lenhosa e tal. Eu dou aula de paisagismo e aqueles aí... cachos azuis lindíssimos. Exato. Eu dou aula de paisagismo e às vezes eu faço um exercício com os alunos, porque eles pegam muita coisa no Google, né? Uhum. E aí eu falo, olha, faz um projeto de pergolado com uma trepadeira. E aí, se você digita no Google trepadeira florida, ela é uma das primeiras. E eu deixo eles fazerem isso. Aí, em um determinado momento, antes da avaliação final, eu pego e falo, beleza, vem apresentar o trabalho. E aí eles tendem. Eu falo, você sabe a característica dessa planta? Aí eles não sabem, obviamente, né? Estão aprendendo. Eu falo, olha, essa planta ela é maravilhosa no clima dela, que é de Santa Catarina para baixo, né? Ou em Campos do Jordão e olha lá. Então, assim, se você não conhece, a planta vai morrer? Não. Ela só não vai virar e não vai ficar bonita. Ela vai vegetar, né? Ela vai vegetar, ela vai continuar verde, saudável, porque o nosso ambiente, né? É legal. A gente tem água, tem calor, a planta vive, cresce, mas não... tem que respeitar a característica dela. Exato, mas não floresce igual. Exatamente. Então, assim, essa importância técnica, que daí a gente estava falando, né? É fundamental o conhecimento técnico, eventualmente mais do que a criação artística, né? Um exemplo de árvore, que a gente vê muito isso, de tempos em tempos rola uma foto de avenidas da África do Sul, em que tem alamedas de jacarandá mimosifólia, azuis, né, aquela coisa maravilhosa, e aquela é uma planta, né, nativa aqui da América do Sul, Argentina, sul da América do Sul, e eu aprendi num dos simpósios do Plantarum, né, o Lorenzi falou numa ocasião, até então eu não conhecia. A gente tem o jacarandá cuspidifólia, que é o caroba, que é nativo do Brasil, o mimoso não é nativo do Brasil. Então, como ele é um clima um pouquinho mais frio, o jacarandá mimoso aqui no nosso calor não floresce dessa forma. Mas o caroba, que é do Cerrado, nativo de Minas, sim. Então, assim, se o paisagista não tem esse conhecimento técnico aprofundado, das características, nomenclatura científica, comportamento da planta, se você usa aí o nome popular jacarandá mimoso, é jacarandá mimoso as duas espécies, eventualmente, né? Sim. Para o leigo. E aí você especifica, isso eu estou falando em nome dos arquitetos, né? Os arquitetos não têm, eu não tinha, eu tive a sorte de ter amizade com o Lorenzi, o Pompeu, o Axistiani. Então, assim, são pessoas que me ensinaram. Quando eu me graduei na universidade, eu não tinha a mínima noção. A gente teve aula de paisagismo, mas não se falava. Uma matéria de paisagismo, exatamente, né? Um semestre? Quanto tempo? Eram 2 semestres. Legal. E 2 anos, desculpa. 2 anos. Bem aprofundado. Não, mas era muita criação. Ah, tá. Então, assim, a gente não teve absolutamente nenhum contato com botânica. E aí, como é que você... Como assim? Pois é. Então, assim, olha a responsabilidade de quem vai começar a projetar. Então, eu peguei, fui estudar. Né? Lógico. Então, por que a gente está falando sobre isso? Que esse tipo de conhecimento, ele é fundamental para fazer o projeto. E aí, né, mudando um pouco de assunto, continuando nessa linha,
talvez a nossa pauta principal, que seja os jardins verticais. Então, assim, é um assunto complicado, porque os jardins verticais, eles estão em alta há muitos anos. Talvez a empresa, a Vertigarden, seja, honestamente, a que eu conheço, eu não sei, talvez a única que tem um sistema que eu sei que funciona. É a única. Eu acho que é de verdade, não é porque você trabalha lá, não. Porque, mas assim, é mesmo. O que acontece? A gente tem uma série de tipos de tecnologias diferentes de jardim vertical. Tem de estruturas, né? Aquela estrutura cerâmica em jota, enfim, bolsões, tem um monte de coisa. E aí, disponíveis curioso, no mercado para muito curioso usar. É aí que eu vou chegar. Então, assim, o que acontece? Quando eu vejo um jardim vertical sendo construído em qualquer lugar, eu canto a bola para quem está comigo. É triste isso, mas eu canto a bola e falo assim, anota e volta daqui 4 meses, vai estar morrendo, daqui 6 meses vai estar morto, daqui 1 ano não vai mais ter. Não está mais ali. E acontece. E é assim. Aí, o que eu queria te perguntar, Sara, que critérios que você tem que ter para projetar e para executar um jardim vertical que seja perene, que tenha uma manutenção razoável, que tenha um custo razoável, para que não aconteça isso, que em grande parte as pessoas executam o jardim vertical e ele morre em pouco tempo, porque não é simples. Não é simples. Realmente não é simples. É um sistema complexo, foi desenvolvido na empresa por muitos anos. Existem 5 gerações de painel. Então, assim, não foi na primeira... Assim, digo que não erramos na primeira, mas aprimoramos. Então, ele está cada vez melhor. A ideia é sempre pensar na planta e na irrigação. Jardim vertical sem irrigação não vai. Não tem como viver e é difícil encontrar algum que sobreviva e que dure, que fique. Será? Eu vou fazer. Vai começar. No próximo bloco, a gente vai falar uma opção. Sara. Sim. Você disse que um jardim vertical, se não tem irrigação, ele morre. Eu gostaria de contestar essa sua informação. Tá bom, explica o sistema, a planta e o local. Legal. A gente tem aqui, pessoal, falando sério agora, são 2 sistemas, 2 tipologias de projeto completamente diferentes. Fica até difícil, tudo bem. Fica até difícil comparar as duas, porque eu sou adepto, né, então quem me conhece, quem acompanha o trabalho sabe, eu sou adepto das coisas de baixíssima manutenção, e das coisas mais tradicionais no sentido de resgatar técnicas que funcionam, não necessariamente tecnológicas, não que eu não goste da tecnologia, mas a minha arquitetura eu tento fazer com que a gente não seja dependente da tecnologia e ela tem que existir para melhorar a arquitetura, não para corrigir falhas de projeto. Então, por exemplo, eu adoro jardim vertical. Aqui no escritório a gente tem a casa, o imóvel inteiro, 100% coberto por jardins verticais, mas são trepadeiras. Então, assim, a gente usa a falsavinha, filodendros, guaimbês, alguns tipos de bromélia, que daí você coloca em vaso. É uma construção simples, porque eu vou plantar essas espécies no solo e elas vão crescer trepando nas paredes, vai virar uma superfície vegetada, né, um jardim vertical, mas não é o jardim vertical que a gente conhece, que dá essa liberdade de criação, né, e a característica. Então, assim... Lógico. A gente
tem esses dois tipos, que são tipos totalmente diferentes. O tipo de paisagismo de jardim vertical com trepadeira, a gente poderia dizer que ele é autossuficiente, porque a planta vai tirar nutrientes do solo. Ok. Quando a gente trabalha com o jardim vertical num sistema de bolsas ou de módulos, é aí que está o segredo que eu queria que você contasse um pouquinho mais, porque existem tecnologias, tem uma série de empresas que fazem, e o que o nosso ouvinte tem que fazer para que não aconteça isso que eu falei agora há pouco, de em 6 meses está tudo morto, porque a gente vê isso muito. Lógico. Sim. E deve ter um porquê. Sim. Ok, concordo com você, né? Não é uma parede verde, não é um sistema desenvolvido, pensado para a parede em qualquer ambiente, né? É uma parede que ela depende do solo. Então, eu não sei até que altura uma parede verde estruturada, digamos assim, com uma trepadeira, em que altura conseguiu chegar, né? Mas nós temos paredes verdes muito altas e que se sustentam com placas, né? Então, sem depender de solo, né? Com o solo totalmente impermeabilizado abaixo. Então, essa é a divisão de uma parede verde Vertigarden, com um sistema, com uma tecnologia, lógico, sem isso não teria, e uma parede verde desenvolvida com trepadeiras. Eu acho lindo, acho ótimo, com certeza também tem todo o seu valor e não tiro mérito nenhum. Mas, para a parede verde existir uma forma que ela perdure, né, que ela viva, nós precisamos fornecer nutrientes e água para essas plantas, principalmente. E precisa de irrigação e de fertirrigação. Então, a gente precisa da água. A fertirrigação é a adubação na água que vai irrigar a planta. Exato. Porque, como nós utilizamos um sistema de feltros, então, nós temos uma placa, feltros, e as plantas são alocadas no interior desse feltro, através de bolsos. Como se fosse uma bolsa de canguru. Isso, né? Exato. Hoje, os nossos painéis têm 20 bolsas, onde nós plantamos, e vai um pouco de substrato que vem com a planta. Substrato, nós não utilizamos solo. E esse substrato ele não tem o nutriente suficiente para a planta na vida toda dela, principalmente porque a nossa ideia é desenvolver paredes verdes que precisem de baixíssima manutenção. Ou, né, manutenção para uma parede verde sempre será necessário no nosso sistema, porque as plantas elas vão ter a sua senescência, uma folha ou outra vai secar. Senescência é quando a planta fica velhinha. Ai, desculpa os termos técnicos. Mas é bom. Eu sempre gosto quando falo o termo técnico, a pessoa tem que aprender, não é? Sim. A gente tem que traduzir, mas nunca deixar de falar o termo técnico. Tá né? Eu lembro quando eu vi uma capacitação de poda de árvore, e aí o palestrante estava falando sobre o processo de compartimentalização, que é a cicatrização. Mas olha que palavra bonita para aprender. Linda. Compartimentalização. Lógico. Quando fecha a ferida. Então, É um processo. senescência é quando fica velhinha a planta. É um processo em outro ser vivo, então tem um outro nome. As plantas, então, nas paredes verdes, elas precisam de poda, elas precisam receber um estímulo para se desenvolver lateralmente. Então, tudo isso são truques, né, e essenciais, de importância máxima. Mas eu acredito que o principal dos nossos jardins perdurarem é o nosso comprometimento. Nós não projetamos, nós não executamos um jardim que não tenha um embasamento, um cliente que realmente quer que aquilo viva, que aquilo exista, né? Tem que ter um comprometimento. Tem um comprometimento do cliente. Se não tiver, não tem como. Nem vale a pena, porque Não. você vai queimar o filme e vai construir um negócio que não vai Nós durar. não queremos colocar um ser vivo para ser morto. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é fazer realmente um trabalho legal, que fique bonito, que agrade aos olhos e também
que seja bacana, né? Que você olhe e fale, nossa, que bonito, nossa, que gostoso, nossa, que fresco que ficou aqui depois que a gente colocou. E nós estamos indo para um lado de reutilizar mais a água, pensando nos sistemas fechados. Mas eu acredito que, assim, se você realmente quer, se você gosta de paredes verdes e você quer conhecer mais sobre a Vertigarden, nós temos os nossos cursos de capacitação, exato. Nós temos o módulo Home Light, que seriam os jardins de até 2 metros de altura para a residência, para quem tem realmente interesse em fazer o seu próprio jardim. Temos o módulo de jardins para comerciais, né, que são maiores, o corporativo, que é o módulo corporativo. Lá a gente explica sobre coluna d'água, pressão, a quantidade de adubo, jardins maiores, né, mais que 2 metros de altura. E também agora temos o de manutenção, que foi lançado durante a pandemia, e agora nós vamos lançar em abril o curso de telhados verdes. Que legal. Olha só. Com uma tecnologia nova de Pocket Roof, também a ideia de reduzir a camada, né, sob os telhados, reduzir o peso, tudo que é um... São soluções feitas para terem escala, né? Sim. Os painéis, para quem não sabe, depois vocês podem acessar a Vertigarden. Os painéis eles são modulados e eles têm a possibilidade de irem plantados, prontos, depois ele é içado direto no lugar. Óbvio que ao longo do tempo a planta vai sofrer um pouco de adaptação, mas já vai ali meio que pronto, né? E essa é uma característica da empresa realmente, né? De oferecer soluções que elas são altamente adaptáveis e rápidas, prontas, né? Sim. Então é um assunto realmente muito bom. Você comentou aqui comigo que vocês estavam com um programa de plantio. Como é que funciona isso aí, que a pessoa pode colaborar? Sim. Nós lançamos uma campanha esse ano, pensando no reflorestamento, em tudo que a gente viu no ano passado de queimada, de perda de área verde e tudo mais. Então, a campanha é a seguinte: você compra um produto que é igual a uma árvore. Então, você comprando um produto nosso, uma ONG, que é nossa parceira, vai lá e vai plantar uma árvore e vai cuidar por 2 anos presencialmente daquela árvore. É uma campanha sem fins lucrativos, nós não ganhamos nada com isso, apenas a possibilidade de contribuir para o meio ambiente. Que já é muita coisa. Com certeza. Não, legal, show de bola. Legal porque, assim, acredito que nem todo mundo consegue saber onde plantar uma árvore, em que local está precisando. Então, essa ONG ela auxilia no sentido de ela vai pegar aquela árvore, ela vai plantar num lugar de reflorestamento que vai ter o seu valor. Então, não é só plantar uma árvore, é plantar uma árvore importante. Cuidar e ter um acompanhamento, né? Muito bom. Sim, sim. Sara, tem um último assunto aqui que eu acho bacana também, que eu acho que vale a pena a gente debater, na verdade, compartilhar. Em 2014, 2015, eu fiz aquele projeto que a gente falou enquanto eu estava te apresentando, né, para a Ball. Uhum. A Ball, para quem não sabe, é uma das maiores produtoras de flores do mundo, né? Posso apresentar a empresa? Pode ser. Tá bem. Ela trabalhou lá, então vamos lá. A Ball é uma empresa de sementes, essencialmente, né? Eles comercializam sementes de plantas ornamentais, essencialmente flores. Isso. Então, é uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, familiar, com uma pessoa, né? Annie com o John Ball, que é o pai da Annie Ball. A Annie veio para o Brasil, conheci. Isso, atualmente proprietária é a Annie, a matriarca, né? Então, é uma empresa que hoje ela está sediada em mais de 7 países pelo mundo. E a ideia deles é produzir flores, produzir as sementes e revender. Uhum. Então, eles produzem muita flor, muita semente. Eu nem lembro quantas espécies tinham, mas eram muitas.
Então, assim, com certeza, qualquer planta que você consome hoje, ela pode ter vindo da Ball. Pois é. E assim, qual que é a relação bacana que tem aqui? Na época, eu tive a honra, através até de uma indicação do Harry Lorenzi, que é o fundador do Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa. Ele me indicou para o Roberto, que é o diretor da Ball aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer o projeto da sede arquitetônico e depois fazer o planejamento dos jardins. Obviamente, eu não tinha conhecimento suficiente para planejar a arborização de todos aqueles jardins e também o paisagismo de canteiro. Uhum. Então, o Lorenzi, ele foi um grande mestre e foi lá em 2014 para 2015 que eu comecei a efetivamente estudar árvores nativas, porque esse tipo de paisagismo eu tinha proposto para fazer. O grande desafio lá era criar um estacionamento arborizado, com árvores adequadas, que sombreassem os carros, mas que fossem seguras para essa finalidade. E elas deveriam ter uma série de características, né? Não ser tão decíduas, não derrubar tanta folha, não ter frutos muito grandes, enfim. E aí o Lorenzi me ajudou muito. E aí, quando eu fiz o projeto da arquitetura e depois o projeto paisagístico, alguns anos depois, eu voltei lá, de tempos em tempos, mais ou menos uma vez por ano, eu volto para ver o desenvolvimento das árvores, que é muito, muito, muito rápido, e quem me atendeu foi a Sara. Porque ela me apresentou o jardim do jeito que estava. E aí, como é que foi aquela época? Você trabalhou na Ball e a relação... Na verdade, o que eu quero saber, Sara, é assim, aquela construção, aquele projeto, eu fui o autor do projeto, ele foi pensado... Belíssimo, parabéns. Obrigado, valeu. Ele foi pensado para que a empresa tivesse, de certa forma, uma cultura familiar, no sentido de que é uma grande casa. Né? Um casarão. Um casarão, né, de arquitetura colonial. E aí, a relação das pessoas lá dentro e a relação das pessoas no paisagismo, o cenário que o paisagismo foi concebido para oferecer, não tinha nada lá, a gente teve que plantar tudo. Aí eu queria saber, funcionou, né, lá de dentro, o quanto o paisagismo, e aí eu estou falando não só das flores, que é o showroom da Ball, mas a arborização, o quanto esse paisagismo colaborava no dia a dia ali, seja para o bem-estar, que eu falo sempre da arquitetura da felicidade, e o quanto que o paisagismo traz isso, ou para que aquilo ficasse mais do que somente bonito, né? O que criava ali de sensação? Bom, Paulo, o jardim era um refúgio, assim. Para a gente que trabalha no escritório, né, o dia inteiro sentado em frente a uma tela, você olhar pela janela e ver aquele jardim arborizado, cheio de grama, né, cheio de verde, e com as flores, lógico, também, né, que showroom realmente, né, ficava tudo maravilhoso naquele jardim. E era uma janela para a felicidade. A gente olhava pela janela e aquela coisa de desfocar o olhar distante, relaxar a mente. No horário do almoço, alguns funcionários costumavam dormir à sombra das árvores. Nas árvores já, porque a gente fez uns pergolados. Sim. E as árvores já estavam algumas árvores já estavam com sombra. Que legal. Eu peguei o jardim com 1 ano de vida, nem isso, né? E fui responsável por ele por 2 anos. Então, eu vi o desenvolvimento de muitas árvores, eu acompanhei muitas árvores, eu ficava ali ansiosa pela floração, pela semente, para conhecer. Tudo bem, a gente tinha os livros, eu tinha a lista das espécies. 115, se eu não me engano. 115 espécies. Nativas, todas nativas todas do Brasil. Nativas, que era assim, era um show à parte quando uma planta floria ou quando ela dava um fruto diferente, né?
E o jardineiro vinha me trazer aflito, feliz, e eu ficava também mais feliz. Olha Animava só. o dia, com certeza. E a gente mostrava para todos os funcionários, falava de qual árvore era. A gente começou a fazer uma tinha pequena... essa coisa de levar para o funcionário, chamava ali um pessoalzinho, falava, olha, isso aqui é tal árvore, ela tá ali. Tinha. Olha, vocês faziam isso no cotidiano. Sim, é. Quando surgia um fruto, Puxa do tataré. Incrível, Nossa, totalmente tataré. diferente. Eu não conhecia aquela árvore até Cloroleu com tortum. eu encontrar com ela na BAU. Então, era muito legal, a gente pegava os frutos, deixava secar, tirava sementes, colocava em saquinhos e meio que catalogava. Uma coisa minha e do jardineiro. Ah, sei que criou, você implantou uma isso brincadeira lá. nossa. Que legal. Para a gente conhecer, e também eu tentava, né, semear na minha casa. É natalino, né? Seu O Natalício. jardineiro. Era. Eu lembro dele. E então, o jardim realmente era um local de descompressão, né? Isso, era isso que eu queria saber. Um ambiente para a gente conversar com algum outro funcionário que precisava trocar uma ideia, resolver um assunto. Escapava para o pro jardim. Olha lá. Vamos lá, vamos dar uma volta, conversar. E uma coisa que aconteceu no jardim, que foi super gostoso, é que cada funcionário plantou uma árvore. E como a empresa em Olambra ela é pequena, mas ela tem o viveiro em Santa Isabel, sim, os funcionários de Santa Isabel, que eram mais de 80, né? No total a empresa quase tinha 100 funcionários. Mas os funcionários que vinham de Santa Isabel, eles iam aflitos conhecer, rever a árvore deles. É uma relação. E como todas as plantas tinham o seu nome, né, a plaquinha com a identificação, nome popular, científico, origem. Né? Todos os funcionários sabiam qual era a árvore deles e cada um tinha o seu cuidado especial por ela. Então, isso cria um vínculo forte, né, da empresa. Eu tive a sorte de replantar 8 árvores. Verdade, olha só. Então acabou que eu não estive lá no momento do plantio de todo... No início, mas conseguiu deixar seu legado ali. Exato. Consegui e visitei as minhas árvores recentemente também. Já estão dando sombra e super bonitas. Esse tipo de testemunho é muito gratificante assim de ver, porque, de fato, Sara, na época que a gente fez o projeto, uma das demandas do diretor era efetivamente que o jardim se tornasse um lugar para descompressão. Esse foi um pedido, né? E é muito gostoso ouvir de quem teve oportunidade de trabalhar lá. Você ficou quanto tempo no total? 2 anos. 2 anos. Então, assim, e de contar que no dia a dia essas coisas não só aconteceram, como extrapolaram, né? Essa questão de coletar o fruto, a semente e dividir, que é uma ideia sua, né? Você me falou, mas assim, olha como, né? Qual que é a mensagem que a gente queria passar, que eu estou tentando passar? O paisagismo, pessoal, não é... a função do paisagismo não é deixar nada mais bonitinho só. Não. Né? Não. Existe a função ecológica, sim, existe a função social, existe a função que extrapola um núcleo de uma empresa, por exemplo. Então, assim, a relação das pessoas com as plantas, ela é de tal forma intensa para quem tem essa sensibilidade, e a maioria de nós tem, às vezes você tem e não sabe, né? Você só precisa ser estimulado. Então, o paisagismo, e aí eu estou falando, né, do quanto os arquitetos precisam estudar as plantas para fazer jardins funcionais, para fazer jardins que promovam uma dinâmica, né? Aquele jardim que você tem os buchinhos, as cicas, palmeira rabo de raposa, ele é um jardim estático. Exato. Nada acontece. Exato. Você faz o jardim, tira foto, daqui 10 anos ele está igual. As pessoas têm que aceitar o tempo da natureza, as plantas têm o seu tempo, mas ela te paga de uma forma maravilhosa ao ver o desenvolvimento. Vivenciar o jardim, né? Exato. Vivenciar o jardim, não só
ter um jardim para embelezar a construção. Teve uma coisa, Sara, que eu me lembro muito bem, que eu inclusive fui contra e depois eu aprendi uma grande lição que o Roberto da Bol, ele exigiu. Ele falou assim, eu quero que todas as árvores sejam plantadas em tubete. Tubete, para quem não sabe, é um negócio que tem ali, o tubetão acho que é de 200 ml, não tenho certeza. Mas, aproximadamente. Assim, é do tamanho dessa garrafa aqui, no máximo, tá? Então, o sistema radicular da planta, ele está todo desenvolvido, mas é uma planta de 1 metro de altura, né? E foi uma exigência dele. Ele falou, eu não quero árvore grande, eu não quero árvore de saquinho, eu quero árvore de tubete. Ele falou, mas Roberto, a árvore precisa desenvolver, tem um slot bacana num fornecedor, tal, com uma árvore de 2 metros. Ele falou, ele batia, não quero. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque o desenvolvimento do sistema radicular da planta é completamente diferente. Porque ela é jovem. Exato. E aí você cuidava, você fazia adubação, você era responsável e você eu vi o quão rápido foi o desenvolvimento. Então, o que eu quero transmitir aqui? Quase nunca vale a pena você plantar uma planta de 2, 3 metros, porque num horizonte de 3, 4 anos, uma planta de tubete, ela vai alcançar aquela e depois ela vai despontar. Exato. O tubete foi uma sacada incrível e a adubação é essencial, né? Nós, agrônomos, prezamos muito por isso. A adubação para uma árvore é essencial e ela é sazonal. Mudou a estação, adube. É um termômetro que você tem. Tá. Ficou fácil. Mudou a estação, precisa adubar. E não é coisa enorme, não é uma quantidade grande, são pequenas doses, mas aquilo dá um gás na planta. E aquele cuidado essencial do primeiro ano, água e adubo. Maravilha. Bom, Sara, obrigado aí pela conversa. Eu acho que a gente falou Já aqui... acabou? Pois que é, muito isso? rápido. A gente tem muito assunto aqui. Eu queria, assim, de fato, né, o trabalho do arquiteto e do agrônomo, ambos podem desenvolver trabalho de paisagismo. Sim, com a primazia. E eles têm que ser complementares. Então, assim, na sua experiência, né, você fique à vontade, você quer deixar um recado ou falar alguma coisa que para você é importante no nosso ramo, para conscientizar as pessoas, seja da importância do paisagismo, de ter um bom projeto, um bom profissional, um bom fornecedor, sensibilizar, o que você queria? Sim, eu acredito muito na troca. Então, assim, essa troca que você teve com o Roberto, com o Lorenzi, essa troca que a gente teve, quando você foi visitar... Teve alguma coisa que eu deixei de te falar? Algum segredo mirabolante? Nada. Então, o paisagismo é vivenciar, é experimentar, mas também é se responsabilizar, né? Você tem uma planta, um ser vivo em mãos. Converse com o teu fornecedor, o que essa planta gosta. Se você é arquiteto e não tem tanta experiência, estude, procure saber realmente. E saia da rotina. Troque de planta, use outra, estude o clima brasileiro, as plantas nativas. Nós temos experiências de surpresa com floração de árvores e de palmeiras lindíssimos, né? Então, não perde a oportunidade de conhecer mais. E não perder a oportunidade de sentir o jardim. Né? Eu acho que a gente poderia encerrar assim... A natureza, o contato com a natureza, através do paisagismo, ele nos dá, no meu trabalho, na arquitetura sustentável, na arquitetura da felicidade, nessa questão do bem-estar, se você se permite sentir o jardim e ter um paisagismo dinâmico, eu acho que as pessoas têm uma grande oportunidade aí outra de qualidade de vida. Né? Outra qualidade de vida. É isso aí, beleza. Obrigado, então, Sara. Eu que agradeço. Foi ótima conversa. Obrigada pelo convite. Fica muito contente aí por você ter topado. Valeu. Pessoal, a gente fica por aqui, então. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se isso te interessa, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo e a gente vai se encontrar num próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.